Jaya Ho! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do canal Meta Shakti, a nossa plataforma virtual de estudos da supraconsciência. E hoje nós teremos um estudo muito especial, falando sobre impermanência. Meu nome é Ana Caru e nós vamos juntos em mais uma grande explanação aqui no canal Meta Shakti. E antes de mais nada, eu já quero te convidar, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, aproveita esse momento, faça a sua inscrição, já deixa o seu like se você acompanha aqui o nosso canal e já compreende a importância desses conteúdos. E vamos juntos em mais um conteúdo super especial, hoje falando sobre impermanência. Essa palavrinha que para algumas pessoas de repente pode trazer um grande conforto e para outras pode trazer uma grande insegurança. Impermanência, o estado de não permanência. Olhar para a natureza e observar o quanto ela é impermanente, o quanto ela está em constante transformação a todos os momentos. Estamos aqui encarnados na Terra, Mãe Gaia, nesse lugar onde tudo se transforma a todo momento. A Terra é cíclica, assim como nós. Então, passamos por várias estações, várias paisagens e tudo permanece em transformação constante. Nós temos duas grandes certezas na nossa vida. Uma delas é de que um dia não estaremos mais aqui neste plano. Todos nós chegaremos ao fim desse trecho da nossa jornada. E a outra certeza que todos os seres humanos podem contar é de que passarão por transformações a todo momento de suas vidas, desde o momento da fecundação do óvulo até a geração do feto, a transformação em um bebê, em uma criança que vai crescendo, se transformando em um adolescente, em um adulto, em um idoso. A todo momento o nosso corpo se renova, se regenera, se transforma. A todo momento, as nossas células estão em constante transformação e renovação. Dessa forma, ainda que a gente nem imagine, não queira, não perceba, de qualquer maneira, a impermanência está presente a todo momento em nossa vida. Quando a gente começa a observar a impermanência, a gente consegue também começar a observar qual é a nossa reação diante dela. Como lidar com essa incerteza dos cenários? Hoje, o que é pode não ser mais amanhã, ou talvez pode não ser mais daqui a um minuto. Não sabemos o destino, não sabemos o trajeto, como vai se dar, mas sabemos que tudo pode mudar a qualquer momento. Isso é confortável? Isso é bom? Isso traz animação ou isso geralmente vem com peso, com dificuldade, com não aceitação? Num vídeo anterior eu trouxe esse tema da aceitação, da importância dela para que a gente possa conseguir lidar com as mudanças da vida. E quando se fala de impermanência, isso realmente faz um sentido gigantesco, porque aceitar que a vida é impermanente faz com que nós consigamos lidar melhor com as mudanças. Esse mês aqui no Meta Shakti, uma das grandes chaves que está sendo abordada é a natureza, é a Mãe Terra. E ela é uma das nossas maiores, se não a maior professora sobre a impermanência. Nada na natureza permanece intacto. Nada na natureza permanece estático, nem a própria Terra, nem a própria Gaia. Nós estamos aqui fazendo esse movimento de rotação constante. Então, ainda que não percebamos, estamos em movimento. Ainda que a gente deite na nossa cama e simplesmente fique bem quietinho, tem todo o movimento da nossa respiração acontecendo, tem todo o movimento dos fluidos correndo
no nosso corpo, nas nossas veias, o nosso sangue, assim como o vento que passa por nós, assim como as árvores que continuam ali se desenvolvendo, as flores que estão brotando, os animais que se movimentam, o sol, a lua, nessa dança incessante de transformação. Pensa de repente num momento da sua vida lá atrás, quando você era criança. Como era observar algum local que você talvez ainda tenha acesso hoje? Um lugar onde você morou, um lugar onde você nasceu, a sua cidade natal. Talvez você já tenha voltado lá ou não. Talvez você tenha notícias por parentes, por amigos, por ver na TV, na internet. Esse lugar, ele continua da mesma forma como era lá atrás, quando você era criança? E se você não tem acesso a isso, você acha que continua igual? As coisas na nossa vida, elas mudam com uma velocidade tão grande que às vezes a gente nem percebe. Quantas pessoas na sua época de escola talvez fossem muito importantes e que você tinha um apreço gigante e que talvez ainda tenha, mas não consegue ter o mesmo contato, porque a impermanência da vida faz com que tudo se transforme, com que os caminhos de repente não se cruzem da mesma maneira como antes. E aí quando você se dá conta, você está vivendo uma vida completamente diferente, com pessoas diferentes, mas que não necessariamente faz cessar todo o carinho que você teve com aquelas pessoas lá de trás. Você só não tem o mesmo contato, porque a vida se transforma. A impermanência é permanente. Ela está aqui o tempo todo, fazendo a sua mágica, fazendo a sua transformação. Pensemos como as estações influenciam todo o cenário. Então nós passamos pelo outono, pelo inverno, pela primavera, pelo verão. E se nós pararmos diante de uma mesma árvore, de um mesmo cenário, de um mesmo lugar, se nós sentássemos em um banco e ficássemos observando aquela paisagem durante um ano completo, 365 dias, seria incrível conseguir compreender o quanto a cada dia algo se transforma. Nem que seja uma folha que cai ao chão, nem que seja um animalzinho diferente que vem fazer algo ali, nunca será exatamente 100% o mesmo cenário e a mesma paisagem, ainda que dentro do mesmo dia. Coisas se movimentam, coisas diferentes chamam a nossa atenção, compreendendo que a impermanência não está ligada somente a como as coisas físicas se transformam, mas a impermanência ela fala muito sobre a nossa forma de olhar para tudo. Ainda que algo seja igual, pode a todo momento se tornar diferente, a depender da minha consciência, da minha observação, da minha percepção sobre aquele ponto de vista. Então, a natureza vem nos ensinar e nos mostrar que os ciclos fazem parte da vida e o quão importantes eles são para a renovação da Terra, para a renovação dos seres. Cada animal na natureza tem a sua função. E uma coisa que eu venho, às vezes, pensando é como nenhum deles questiona o seu lugar, a sua posição, a sua função. Eles apenas são o que são. Sem conflito, sem o estresse que nós, seres humanos, carregamos de forma tão intensa, principalmente nos tempos atuais. Cada animal tem o seu lugar e cada lugar tem a sua importância. Não importa se é um grande bicho, se é um bicho pequeno, se é um inseto, todos eles têm o seu lugar de poder dentro do contexto em que vivem. E eles simplesmente são.
Eles não reclamam se as coisas estão em mudança, simplesmente porque eles mudam junto a todo momento. A natureza é perfeita, a Terra é perfeita, Gaia é perfeita. Nós precisamos ter muita sabedoria para conseguir observar tudo que ela nos mostra, tudo que ela nos provê, para aprender com isso e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa é a grande proposta do xamanismo, a compreensão através da naturalidade, a compreensão através da observação da natureza, dos ciclos, de tudo aquilo que ela nos propõe através de suas pequenas e grandes mudanças. E aí a gente para aos poucos para pensar e observar, não o porquê das coisas, mas o para quê. O que eu posso aprender com essa mudança? O que eu posso aprender com a impermanência? De que forma eu posso conseguir me tornar uma pessoa mais adaptativa para, ao invés de resistir às mudanças, conseguir lidar com elas com mais leveza? De que maneira eu posso me posicionar diante dos meus valores, diante daquilo que é importante para mim, mas sem criar um lugar de resistência e rigidez que me impeça de fluir na impermanência da vida. Porque isso não depende de mim, isso não está no meu controle. O controle é uma ilusão que nós temos. E geralmente nós desejamos controlar aquilo que não temos a capacidade de controlar. Da mesma forma, existem coisas na nossa vida em que nós podemos sim tomar as rédeas, e geralmente essas são as que a gente menos se dispõe verdadeiramente a querer movimentar. É uma contradição. O ser humano tem uma necessidade muito grande de alcançar aquilo que está distante e muitas vezes deixar de lado aquilo que está próximo. E nos tempos modernos, isso cada vez mais se faz compreensível através da facilidade que nós temos com a internet e, ao mesmo tempo, o distanciamento que muitas vezes ela causa. Esses tempos eu tive a oportunidade de estar num lugar incrível, um resgate ancestral, conhecendo parte da minha história, da minha família. E nesse período em que eu passei em um lugar maravilhoso, que é a Chapada Diamantina, eu pude compreender o quanto esse tempo é relativo num lugar que às vezes a gente nem se dá conta. A gente ouve muito falar, e a gente mesmo coloca isso sobre a relatividade do tempo. O meu tempo, o meu dia, não dá para fazer tudo. Meu dia tinha que ter mais do que 24 horas, porque só isso não dá. Geralmente a gente está com a cabeça no que ainda não fez, ou no que fez e achou que não devia ter feito, ou que devia ter feito melhor e não fez do jeito que deveria ou que poderia. E essa constante movimentação mental sobre não estar no presente, sobre estar sempre à frente ou atrás do que eu de fato estou vivendo. E aí, nessa experiência em que eu pude estar num lugar absolutamente rodeado e integrado com a natureza, eu me observei sobre o estar presente. Lá eu senti que o tempo era o tempo necessário. Eu senti que o tempo era o tempo que eu precisava, nem a mais e nem a menos. Não tive vontade que o tempo corresse mais rápido e menos ainda que ele passasse mais devagar, porque estar no presente, compreendendo a todo momento o que está acontecendo à sua volta e saboreando essas experiências, faz com que o tempo seja o tempo certo.
E quando a gente consegue se manter no presente, a impermanência se torna algo muito mais leve. Porque pensar que tudo está em constante transformação, que tudo está em constante modificação, em eminência de virar outra coisa, isso traz angústia, isso traz ansiedade, sofrimento. Mas se você consegue vivenciar a impermanência, a cada segundo você se permite ter uma transformação conjunta com tudo que está acontecendo. Isso não é fácil, isso não é algo simples para quem não está habituado. E a pergunta é: quem será que está verdadeiramente habituado nos tempos atuais a viver em constante presença? Esse é o grande desafio, o desafio do equilíbrio, de não esquecer que há um futuro a ser vivido e de que ele é construído no nosso presente. Não esquecer que há um passado a ser honrado, a ser agradecido, mas que serve apenas como uma base de ensinamentos para que a gente possa fazer melhores escolhas no presente, para assim transformar o futuro. É um grande desafio, mas a gente sempre tem a capacidade de aos poucos ir se permitindo compreender, vivenciar, experimentar. E a beleza da impermanência é compreender que se algo não der certo, isso também passa. Tudo passa. Não há nada que seja tão ruim que não vá passar. Assim como também não há nada que seja tão bom que não vá passar também. Isso nos diz que sempre haverá uma nova oportunidade, sempre haverá uma nova possibilidade, um novo ponto de vista a ser explorado, a ser experimentado. E dentro dessa impermanência, se algo não for como eu gostaria, se as transformações acontecerem de maneira que não eram como eu esperava, eu tenho a possibilidade de me lembrar que justamente porque tudo é impermanente, eu posso fazer uma nova mudança. As coisas vão se renovar. E isso vai trazendo um olhar de aceitação e de abertura para o novo. Porque a nossa mente ela é tão limitada, ela é tão pequena, perto das infinitas possibilidades que o universo nos disponibiliza. Às vezes o nosso olhar do que é bom ou do que é ruim, ele é tão pequeno perto das coisas, ele é tão pequeno perto da grandiosidade da vida e das possibilidades, que resistir à impermanência faz com que a gente também resista a muitas coisas incríveis que poderiam ser apresentadas a nós. Nos fechar para a vida, nos fechar para a mudança, faz com que seja muito mais difícil de vivenciar coisas diferentes. Mas é preciso lembrar que o diferente não é necessariamente algo ruim ou assustador ou desconfortável. O diferente pode ser algo incrível. O diferente pode ser algo muito grandioso. O diferente pode ser, na verdade, tudo aquilo que a gente estava esperando e buscando, sem saber. E às vezes o diferente nem é fazer com que tudo fique diferente. É apenas uma pequena diferença na forma de encarar a vida. É uma pequena diferença nos nossos pontos de vista, nas nossas percepções. É uma pequena diferença na forma como nós aceitamos ou não aquilo que nos é apresentado. A natureza é sábia, a natureza é perfeita. Gaia nos traz tudo em todos os âmbitos.
ela nos dá tudo que nós precisamos para sobreviver. E ela nos dá também tudo que nós precisamos para compreender a natureza da vida, a leveza, a naturalidade de ser, de apenas ser. Você, no seu lugar de direito, de poder, de importância, porque você importa. Você tem um grande lugar no universo que é somente seu e que ninguém mais pode ocupar. Ninguém pode fazer pelo mundo o que você faz. Você talvez ainda não tenha percebido o que é esse lugar tão especial que é seu, mas tenha certeza de que sim, existe algo em você que ninguém mais pode fazer como você faz. E essa é a beleza da natureza. Essa é a beleza da impermanência. De a cada segundo ter a oportunidade de descobrir um pouquinho mais sobre quem nós somos e mudar para um pouco melhor e expandir um pouco mais a nossa consciência e observar com um pouco mais de atenção a todo momento. Então lembre-se, não importa o que você esteja passando nesse momento, busque o equilíbrio, porque isso também passa. Isso também é impermanente. Isso faz parte do fluxo da natureza, dos ciclos da sua vida. E que assim você possa, como eu, ir buscando esse lugar de aceitação, de contemplação e de alegria e leveza, mesmo em meio ao caos. E que assim seja. E gratidão por você que me acompanhou até aqui. E mais uma vez eu te convido, caso não tenha se inscrito ainda, se inscreva aqui no canal MetaShakti, que tem muitos conteúdos incríveis para fazer com que você possa refletir e ampliar a sua consciência sobre a vida. Um beijo grande no coração e até o próximo episódio. Jai Aho!